Hello, hello. Welcome, everyone. Welcome. Sejam super bem-vindos. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar de currículo em inglês. Your curriculum in English. Então, eu sempre comento aqui com os meus clientes, quem já me conhece, que eu falo, você passou a vida inteira construindo a sua carreira e agora você quer traduzir o teu currículo, entregar isso na mão de alguém para fazer para você? Não, take ownership of your career. Então, seja o dono da sua carreira, seja o protagonista da sua carreira. Construa o seu currículo em inglês. E não é só o currículo, não. Construa o seu LinkedIn. Construa a sua história, a história da sua carreira. Saiba como falar disso. Know how to talk about that. So, let's talk about your curriculum in English. E para quem está chegando aqui na live, sejam super bem-vindos. Hoje a gente, como falei para vocês, vamos falar de currículo, técnicas, de como você faz para passar desse a primeira peneira, né, que é conseguir lá a entrevista através do seu currículo, conseguir se destacar. Então, vamos conectando. Quem é de papel, pega lá papel para anotar. Quem é de anotar digitando, já se prepara aí, prepara seu laptop, prepara o seu tablet aí. Vamos lá, vamos começar. E para quem está aqui pela primeira vez, né, welcome, a gente está aqui toda quinta-feira, às 11h07 da noite, por volta, né, de 11h07 da noite no horário aqui do Reino Unido, aqui de Londres, e para quem está no Brasil, por volta das 7h07 da noite, onde a gente traz informações sobre como é que você faz para turbinar, alavancar teu inglês, ou, se for o teu caso, destravar o teu inglês, né? Então, se para você o inglês já está precisando de inglês para ontem, conecta aqui com a gente, chama as pessoas que você conhece, já há 2 anos e meio que a gente faz esse trabalho toda quinta-feira aqui com vocês. Antes era de quarta, aí agora a gente passou para quinta-feira, então sejam bem-vindos e hoje, como prometi, vamos falar de currículo em inglês. Cris, mas currículo é uma coisa que ainda se usa, está antiquado, como é que é? Bom, se você tentou aplicar para vagas recentemente, ou se você participou de algum processo seletivo, mesmo dentro da própria empresa, você provavelmente teve alguém te pedindo o currículo. E o currículo vai falar de hard skills, né, as coisas que você estudou para fazer, mas também pode falar de soft skills, que são as habilidades que você tem, que para mim não tem nada de soft, mas são coisas que às vezes a gente não consegue exatamente mensurar aonde que a gente está. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso, então vão pegando aí papel e caneta, os tablets e let's get started. Então vamos lá falar de como é que você faz para construir o teu currículo em inglês. Não é traduzir, tá, gente? Muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas colocam lá no tradutor, jogam no chat GPT e sai uma coisa totalmente, uma coisa que não tem a ver com a tua personalidade, totalmente sem personalidade. Então, vamos entender como é que a gente faz isso para que o currículo nos traduza e seja realmente essa porta de entrada ou a chave que vai abrir várias portas para você dentro da sua busca por um novo emprego, ou se você está numa transição de carreiras, ok? Bom, se alguém quiser deixar alguma pergunta também, a gente tem a equipe aqui atrás, principalmente o Alexandre, que está sempre de olho, mas a gente tem também o Pedro, que fica ali olhando o que a gente recebe durante a semana, para poder responder para vocês. E se você tiver alguma dúvida durante a live, só vai escrevendo aí. Estamos ao vivo no Facebook, LinkedIn, YouTube. O X está com problema, né, Lê? Sim, eu estou tentando resolver agora. Tá Mas acho bom, que vai ter X mais uma semana. Tá bom, tá jóia. Então o X não está disponível hoje, estamos aí no Instagram também. Quem está no Instagram não consegue ver os meus slides. Então, se vocês quiserem migrar para as outras plataformas, Facebook, LinkedIn ou YouTube, estamos por ali, tá bom? Então vamos lá, vamos comentar aqui como é que a gente faz para turbinar nosso currículo, para aumentar as nossas chances de sermos capturados ou captados pelo algoritmo, principalmente do LinkedIn, né? Então vamos entender como é que a gente faz isso. Bora lá, como é que a gente desenha o nosso currículo, e aí a gente começa pela parte de cima do currículo mesmo, né? Aquela parte que a gente fala que é o Golden Triangle. Então é um triângulo que fica em cima do currículo, é onde você vai colocar ali o teu nome e as suas habilidades principais para que você seja buscado pelos recrutadores. Hoje os recrutadores eles não perdem muito tempo
olhando um currículo. Então, eles batem o olho e vê se interessa, se não interessa, e já passa para a próxima. Então, I will just go for English because I know a lot of you are here because of English. So, we're going to remember that recruiters will have little time to look into your CV. So, little or like a very short time to have a look, and they're going to catch a glimpse. O que é catch a glimpse? Vão dar uma batida de olho, né? Vão bater o olho e vão ver, essa pessoa tá de acordo ou não tá de acordo. É uma coisa muito rápida, ok? Porque já tem um olhar treinado, então a gente tem que entender como é que funciona a mente desses profissionais também. Experts say that on average, recruiters, they spend about 10 to 20 seconds checking the head of your CV. Então, um recrutador, ele vai dar uma olhada e vai bater realmente o olho, vai catch a glimpse do teu currículo, em mais ou menos 10, 20 segundos, vai lá olhar se ele continua observando ou continua perdendo tempo, investindo tempo no seu currículo, ou se ele já passa para um outro currículo. Então, como é que a gente escreve um currículo que vá fazer sucesso? How can we write a successful CV? E aí, quando a gente fala de currículo, a gente também está falando de como escrever para ter um LinkedIn de sucesso. Então, a gente pode juntar essas duas coisas, tá? Hoje a gente vai focar bastante em currículo, mas tudo pode ser copy and paste ali pro LinkedIn. Claro que no LinkedIn tem estratégia digital, e aí a gente fala disso numa outra hora, mas só para vocês ficarem atentos com relação a isso. Okay, so recruiters will be looking at the top of your CV and the information you put there must be relevant. Então, os recrutadores, eles vão olhar aquela parte de cima, a primeira parte do teu currículo, e ali eles já vão entender se devem ou não continuar avaliando. So that's important. That's why it's important to design your CV in a way that recruiters will feel compelled to check it in more detail. Ok? Então, se eles vão estar compelled to check it in more details. Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Com relação ao design do currículo, então a gente tem essa parte de cima que a gente fala que é o Golden Triangle, mais ou menos, gente, eu vou dar uma informação para vocês. Então imagina que você teria lá o teu currículo numa página de A4, então a gente faz um triângulo aqui, ó, é mais ou menos isso mesmo. E tudo que tiver nessa primeira parte aqui, ok, é o que é importante, é o que o recrutador vai bater o olho e vai falar, isso aqui é legal. Por isso que existe hoje aqueles currículos onde você coloca aqui nome, tal, aqui algumas habilidades básicas, e aqui a gente do ladinho, sabe quando tem aquele tagzinho aqui, uma janelinha separada, já com as skills, language and things like that? Então aqui também pode estar dessa maneira. Você pode fazer da maneira clássica também, que é aquele por bullet points, também tá valendo, tá bom? Aqui na Inglaterra eles têm uns resumés ou uns currículos mais low profile, quer dizer, não é tão desenhado, não é cheio de coisa. Se você estiver aplicando para uma vaga numa empresa americana, talvez seja legal você investir um pouquinho mais no design, na cara do seu currículo, para ele estar com uma cara mais apresentável. Nos Estados Unidos também muitas empresas pedem foto. Aqui na Inglaterra é uma coisa assim que eles não gostam muito, mas claro que, Cris, eu estou aplicando para uma vaga na Espanha, em Portugal, eu estou precisando ver como é que funciona o mercado na Austrália. Então, seguir um pouquinho essas dicas para, né, assim, para quem está aqui pensando no mercado aqui da Inglaterra, e um pouco mais low profile, não ser aquele currículo, né, super supra-sumo da Extra Bom, né, aquele que aparece, que passa na frente de todo mundo, porque senão dá uma impressão diferente. Nos Estados Unidos já não tem problema fazer isso, tá? Então, tem essas diferenças aí. Se tiver alguém que está aqui nos Estados Unidos assistindo a live, de vez em quando tem pessoal aí que está assistindo a gente da América, né? From America, as we say here. E aí, se vocês quiserem dar algum palpite, também contribuir aqui com a nossa conversa, mas pela minha experiência, é mais ou menos assim. O currículo nos Estados Unidos é mais flashy, e aqui na Inglaterra é um pouquinho mais low profile, porque é próprio do inglês mesmo, ser um pouquinho mais acomedido com essas coisas, tá? Então, a gente vai conversando aqui, e aí vocês vão adaptando o currículo de vocês também com relação à vaga que você está pleiteando, e a gente vai aprender como fazer isso aqui hoje, tá bom? We're gonna learn how to do that here as well. Porque lembra que o currículo é uma preparação para a entrevista, e hoje eu vou falar para você como é que você faz para deixar o teu currículo com uma narrativa que seja individual para você, que você consiga se destacar, e para que depois você vá com essa mesma narrativa para a entrevista, for you to go with the same story to the interview, okay? So, let's carry on.
your personal information. A informação pessoal, gente, é esse golden triangle, ok? Que é essa parte aqui. Então, ali você vai escrever nome e sobrenome, mas, pelo amor de Deus, não escreve name. Ninguém precisa saber name lá, tá? Já é lógico que é o seu nome. O endereço do e-mail, so always very professional, easy to spell. Don't try to put like nicknames or anything like that, or anything that is kind of cheeky, alguma coisa mais engraçadinha. Eu lembro que uma vez eu tive uma cliente, chamava Fernanda, e ela colocou assim, Nandinha... Era Nandinha underline e mais alguma coisa. Eu falei, nossa, que endereço de currículo, de e-mail é esse? Pode trocar, fica com uma coisa mais fácil, porque lembra que às vezes você vai precisar fazer o spelling disso também. Então, coloca uma coisa que é fácil de soletrar, something that is easy to spell and it's straight to the point, ok? Aqui eu deixei os meus 2 e-mails, inclusive se vocês quiserem entrar em contato, o chrisleyleonel@yahoo.com, sou chrisleyleonel@yahoo.com ou chris@oculus.com. E aqui é importante você saber soletrar isso. Vou contar uma história para vocês. Alguns já até escutaram essa história, porque eu conto isso, porque mais ou menos o quê? Antes um pouquinho da Pietra nascer, eu acho. A bit before, it was about 14 years ago, even more. I think maybe 16 to 17 years ago. I was, I paid a coach, a career coach, to help me with my CV and with some opportunities for me in my career. So a kind of a headhunter at the time. And this lady helped me with my CV, organize my my interview questions. She was helping me with the interview. So I was like, for me, everything was perfect. And I got through. I had an interview. And then it was a very important interview for me to work for a pharmaceutical company here. I can tell you now the name of the pharmaceutical company, GlaxoSmithKline, which the head office of GlaxoSmithKline is here, close to Hammersmith. I wanted very much to be part of this company. And at the time, I paid like a coach, a career coach, to help me with this task. So there we go. I was prepared. I was calm, everything was organized, I knew what I would have to say. And the first question, ok? E aí a entrevista era para ser no telefone, e a primeira pergunta. Olha, Chris, he called me Chris, and he said, oh, hello, thanks for agreeing with this interview over the phone. And I said, okay, no problem at all. Nice to talk to you. And then I said, well, I thank you for the opportunity. And then the guy, the other side of the phone, he said, well, just for us to organize a few things, after our conversation, I'll have to send you a few, some information via email. So can you give me your email address? Can you spell it for me, please? E aí ele pediu para eu soletrar o endereço do e-mail e eu comecei, gente, sem brincadeira. Eu não tinha treinado isso. Para mim, nunca que eu me pedi o spelling de alguma coisa, né? Por isso que saiba o seu inglês, know your English. E aí, na hora que eu comecei a fazer o spelling, eu comecei C for Charlie, and then I was like, R for Romeo, I or E? Just one moment, porque o E e o I, o brasileiro confunde muito, né? Porque o I é o E for Echo, and I for India. E aí era o I de Índia, e eu fiquei I or E, one moment. No, it's I for India. S for Sierra. E eu, conforme eu fui me enrolando ali com o meu spelling, essa pessoa que estava do outro lado do telefone, vou fingir que isso aqui é um telefone, tá, gente? É só a bateria, mas como o telefone tá usando aqui pro Instagram, a pessoa falou assim, eu aqui no telefone, ele falou assim, olha, me desculpa, mas se você não sabe nem soletrar o endereço do seu e-mail em inglês, você não é a pessoa para vaga, você não fala inglês fluente. I'm sorry. E bateu o telefone na minha cara. Imagina a minha cara. Eu tinha pago uma career coach para trabalhar comigo, tipo uma hunter para me ajudar a conseguir essa oportunidade, essa entrevista. Fui vendida, né, vamos dizer, por um e-mail que eu não sabia soletrar. Então, faça um spelling easy, tá? Não coloca nada de gracinha, deixa profissional, melhor coisa que você faz. O mobile number, coloca o código internacional, e se você deixar cair na caixa postal, tenha certeza que vai ter uma mensagem profissional ali para quando as pessoas ligarem para você. Cuidado, porque não pode ser, ei, tudo bem? Se está internacional, deixa em inglês. Hello, this is Chris. I cannot get to the phone right now, but please leave a message and I'll call you back.
please don't forget to leave me your phone number, ok? Então, deixa uma mensagem profissional. Se você também deixa o seu mobile à disposição, mobile number or cell phone number, no problem, mas tenha certeza, por exemplo, eu tenho meus filhos aqui em casa, que ninguém vai catar meu telefone e atender, por exemplo, né? Hoje em dia, com o telefone é mais pessoal, com o mobile, mas cuidado com isso, né? Não deixa a criança atender, porque isso soa não profissional. Com relação ao endereço, não precisa escrever address, é claro que a pessoa vai concluir que aquele é teu endereço, mas não coloca o teu endereço completo, tá, gente? Isso aí é loucura, ainda mais nos dias de hoje. Nowadays it is even dangerous, é até perigoso você colocar o teu endereço. Então, o que eu indico para você fazer? Coloca só a área que você tá. Então, por exemplo, eu aqui moro em Croydon, Grande Londres, ok? Então, eu coloco London, Great London, ok? Or if I want to put the borough, Croydon, que é o bairro, né? Então, mas eu coloco Great London, ok? Porque daí fica mais fácil, a pessoa sabe aonde que eu tô, em que limites eu estou. Por quê? Isso com relação a commuting time. O que é commuting? É a sua trajetória da casa para o serviço, do serviço para casa. É um verbo que a gente não tem em português, to commute, ok? E meu Instagram tá falhando. Voltou. Ok. Então, to commute é um verbo que é esse trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não temos esse verbo em português, tá bom? Mas a gente usa o commute. E então eles vão ver se o seu commuting time é razoável. Porque se você tiver que viajar horas para chegar no serviço, it's not reasonable, ok? Então, só coloca lá mais ou menos aonde você está no mapa. Coloca a sua URL do seu LinkedIn personalizada. Cris, o que é isso, URL personalizada? A gente tem a aula de LinkedIn, tá lá na Oculus Academy, lá na plataforma, e é só vocês darem uma olhadinha na aula sobre LinkedIn, como é que você faz para deixar a sua URL personalizada. Quer dizer, não é um número, então lá vem o seu nome no LinkedIn, tá? Isso é muito importante, this is very important. Why? Because we are not a number. Ok? Então, precisa ter a sua URL atualizada e o teu LinkedIn atualizado também, né? O LinkedIn, gente, assim, condição sine qua non para quem está procurando vaga de emprego, transição de carreira, teu LinkedIn precisa estar atualizado, ok? É uma das ferramentas principais de marketing para quem está procurando oportunidades. Não é a única, mas é importante você fazer presença lá no LinkedIn, ok? A foto no currículo não é interessante, não é importante você colocar, só se for solicitado. Que nem eu falei para vocês, aqui na Inglaterra, normalmente eles não pedem foto e até acham um pouquinho show off você colocar uma foto no teu currículo. Nos Estados Unidos, eles já gostam que tenha uma foto. Então, cuidado, vê para que vaga, vê se a empresa é um pouquinho mais tradicional. If the company is a bit more traditional, don't put your picture there. If it's a company that is a bit more creative, or you are applying for a creative kind of opportunity, then you can put your picture, okay? But otherwise, I would refrain to insert my photo, okay? And if you put this there, please make sure you look professional. Aqui vou aproveitar, gente, o gancho para falar da foto do LinkedIn. Tem muita gente que coloca uma foto nada a ver no LinkedIn, né? A foto de rosto ali, ou nem coloca foto. Perfis que têm foto são muito mais observados, eles engajam mais e são mais distribuídos. Isso é o algoritmo que faz, tá? Então, se você é uma escolha pessoal, it's a personal choice, mas se você escolher não colocar foto no seu currículo, saiba, no seu currículo não, desculpa, no seu LinkedIn, saiba que tem as consequências, o seu currículo, o seu LinkedIn, desculpa, vai ser menos distribuído. O seu perfil, your profile will be less shared within the platform. So if you want to share this, make sure you have a professional look. Há uns anos atrás, mais ou menos uns 2 anos, eu tive uma cliente que ela estava assim de costas, com uma blusa assim, parecia que ela estava na praia, alguma coisa, ela estava assim. Gente, não tem problema nenhum essas fotos bem legais que a gente coloca lá no Facebook, até no Instagram, mas no LinkedIn é profissional, não adianta querer misturar as estações, ok? So try not to mix, because this doesn't go well. Ok? There we go. O que não pode colocar? Aí cada um segue o que acha, mas eu até advogo para isso, né? Para que você não coloque estado civil, a sua idade, se tem filho, se não tem filho. Por quê?
Primeiro, porque pode existir um preconceito na hora do recrutamento, um viés, um bias, então isso aí não tem nada a ver com o teu profissionalismo, então não precisa colocar. Deixa para contar isso na entrevista, se for perguntado. Aqui na Inglaterra, por exemplo, é proibido você perguntar esse tipo de coisa na entrevista. Proibido, tá bom? No Brasil ainda tem empresas que têm essa prática de perguntar. Se me perguntam já na lata, eu falo, o que isso importa? Porque eu sou contra isso. Ok? Eu acho que isso é um jeito de ter preconceito, tá? Então eu já na hora já meto o pé na porta e falo, ei, CRH, você devia advogar para que isso não existisse, tá bom? Mas claro que às vezes a gente está precisando de emprego, está precisando, né, passar naquela entrevista, mas se uma entrevistadora ou um entrevistador me perguntar qual a minha idade, qual o meu estado civil, se eu tenho filhos ou não, eu já ficaria ressabiada, talvez não fosse uma empresa que eu gostaria de prestar serviço ou trabalhar para essa empresa. Quem me conhece, ou já me acompanha aqui por um tempo, sabe que eu comecei a trabalhar como professora de inglês por uma situação onde eu passei na entrevista, passei para a primeira entrevista, fui na entrevista e até ali eu era a pessoa da vaga. A entrevista foi super bem, super rapport. Eu já tinha trabalhado com produto aqui na Inglaterra, esse produto estava indo para o Brasil, então eles precisavam de alguém que conhecesse do produto, que soubesse como trabalhar com ele. Era um produto meio chatinho, que tinha umas certas regras de armazenagem. It was like a difficult product. They had some rules on how to transport the product, how to keep the product refrigerated and things like that, and I had the experience. Eu já tinha experiência. E até um momento, na entrevista, eu era a pessoa para a vaga. De repente, essa moça me pergunta, olha, você não colocou aqui no teu currículo se você é casada, se você tem filhos, a sua idade. Eu olhei para a cara dela e falei, olha, eu não coloquei, mas você pode me perguntar isso? Porque que eu saiba é contra a lei. Só que eu estava voltando para o Brasil nesse momento, né? Isso faz o quê? 12, 13 anos atrás, mais ou menos. E eu estava ainda com a mentalidade aqui de Londres. Eu falei, olha, mas eu acho que você não pode me perguntar isso, eu acho que é contra a lei. Ela falou, não, aqui no Brasil a gente pode perguntar. Então, você é casada? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, e você tem filhos? Eu falei, tenho. Ela falou, mas pela sua idade, ela perguntou a idade antes, né? Mas pela sua idade já devem ser grandinhos, né? Eu olhei para a cara dela assim, eu falei, não, na verdade, eu tenho uma bebê que está com 2 anos e 6 meses e um bebê com 6 meses, inclusive, eu estou procurando uma oportunidade, porque eu deixei a minha vaga lá na Inglaterra e se eu encontrar uma oportunidade aqui, eu vou ficar aqui pelo Brasil, porque eu quero ficar um tempo com os meus pais. I want to be here with my parents. E aí, quando eu falei isso, que eu tinha um bebê de 6 meses e uma bebezinha, uma criança, né, toddler, de 2 anos e 6 meses, ela pegou, sem pudor nenhum, marcou um X no meu currículo e escreveu filhos pequenos. E aí, nisso, eu percebi que o tom da conversa mudou. E ela falou, olha, aqui a gente tem outras pessoas para entrevistar, e aqui tem uma situação, né, porque não sei o quanto você vai conseguir se dedicar com criança pequena, mas a gente vai entrar em contato com você. E para minha surpresa, quando ela levantou daquela entrevista, ela estava grávida. Eu não fiquei com raiva, tá, gente? Abre uma porta, fecha uma porta, abre uma janela, né? Ou escancara uma janela. Na hora fiquei bem triste, não vou mentir para vocês, assim, tirou meu chão. Hoje em dia eu sei que foi a melhor coisa que aconteceu, mas eu não levei pro pessoal, não fiquei triste com ela. I was not upset with her. Mas quando eu percebi que ela levantou assim, ela também estava grávida, eu falei assim, quantos meses você tá? 7 meses. Eu falei, eu espero que quando você volte, a sua vaga esteja por aqui, né? Porque aquilo eu achei um absurdo. Não estamos falando de um Brasil de antigamente, tá, gente? Estamos falando de um Brasil de 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás. Então, infelizmente, ainda acontece. Tem esse viés, there is this bias, ok? Então, na hora ali, eu não entendi que não seria uma empresa para eu trabalhar, saí, fiquei bem chateada, mas é o que eu falei para vocês, né? Uma janela se escancarou e aí eu comecei a fazer atendimento com inglês e eu estou trabalhando com o Óculos desde essa época. Não tinha o nome Óculos ainda, mas eu comecei a prestar meus serviços e fui abençoada. Mas assim, se a empresa está perguntando essas coisas, será que é a empresa que você quer trabalhar? Se você está tudo bem com isso, ok, mas eu questiono hoje em dia, ok? I question
this kind of attitude, this kind of question, alright? Se vocês tiverem comentários para colocar aqui, gente, vão interagindo, fiquem à vontade, porque currículo às vezes é um assunto bem polêmico, tá bom? Podem colocar, podem perguntar, we are here to help you, ok? Para ajudar você a ter mais oportunidades profissionais. Mas vamos lá. Como é que eu coloco a position, o goal, objective, né? Então, qual a posição, o seu objetivo? Goal and objective is the same, position as well, mas você não precisa colocar position, você coloca o nome, né? Então, por exemplo, eu vou aplicar para, I don't know, let's say, account manager, que era o que eu fazia antes, né? Gerente de contas. Ou eu vou aplicar para digital marketing. E digital marketing você pode colocar specialist in Facebook ads, ou specialist on LinkedIn, specialist in Instagram strategy, something like that, ok? Então você pode colocar, ser bastante específico aqui, e aqui você pode, inclusive, ser tão específico quanto a vaga. Então, por exemplo, eu estou aplicando para uma vaga, é uma vaga de gerente sênior de não sei o quê. Coloca lá, Senior Account Manager, or Senior, I don't know, não está vindo o nome de profissão aqui na minha cabeça agora, mas Senior HR Leader, or HR Partner, porque tem muito parceria para recursos humanos, né? Então, você pode colocar ali, tenta não ser muito genérico, então, assim, Marketing Department, porque marketing department, tem tanta coisa que pode acontecer num marketing department, né? Aqui, na Inglaterra, a gente é tão específico que, por exemplo, Key Account Manager, Southwest England. Então, é o sudoeste da Inglaterra, tá? Então, aqui vocês podem ser bem específicos, e seja específico de acordo com a vaga que você está pleiteando. So, the vacancy that you are applying for, or the position you are applying for. So, here you can avoid being too generic. Ah, Cris, mas é uma oportunidade dentro da própria empresa. Então, você coloca talent pool, or the information about the opportunity. Então, coloca o nome, o título da oportunidade, tá bom? E ali você vai pegar isso aqui, da onde? Get it from the job description of the position you are applying for. Remember to change it accordingly. Então, se você está enviando o currículo para várias vagas, está querendo realmente ter uma nova oportunidade, um new beginning na sua carreira, é importante você colocar como está descrito na vaga, porque daí o que acontece? Quando tiver lá o LinkedIn te puxando, ou esses sites de busca profissional tiverem puxando o teu currículo, eles vão puxar uma pessoa que está querendo trabalhar naquela vaga. Agora aqui, olha, save your CV in PDF format and name it with your name and the position title. Por quê? Isso aqui é uma dica, e isso tem muito a ver, porque, gente, imagina que o recrutador não tem muito tempo, ele está ali buscando os currículos, tem mais algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês, mas ele está buscando o currículo e ele vai lá, fulana, por exemplo, vou dar o meu nome, Crisley Leonel, Senior Account Manager, or Senior Account Manager, Crisley Leonel. Então, o que acontece? Toda vez que ele for entrar lá no computador dele e colocar Senior Account Manager, pode ser que venha o teu currículo. E aí, quem é visto, né, é lembrado, e aí a pessoa vai lembrando de você. Então, isso é uma dica que funciona, tá? Todo mundo mexe em computador, sabe como é que funciona. Às vezes a gente está procurando uma coisa e toda hora aparece aquele negócio e fala assim, caramba, né? Esses dias, engraçado, tem uma pessoa que eu mandei currículo para ela uma vez. Currículo para ela uma vez não, mandei mensagem uma vez para o endereço de e-mail dela. E o nome dela é Cris também. Então, o dela é Cris, @ e aí tem o restante do nome dela. E toda vez que eu vou mandar alguma coisa para mim mesma, alguma coisa que eu acho legal, eu falo, vou mandar para mim mesma, eu coloco Cris, @ e ela vem. Cris, @ e ela vem. É uma pessoa que eu não falo já faz uns 4 anos, mas sempre ela vem ali no meu feed. Falo, gente do céu, né? Ainda está lá. Mas estou falando isso porque pesquisa funciona assim no nosso computador ou fora também, né? Se você tem, às vezes, algum CRM, alguma coisa do jeito que você puxa. Então, é bom você colocar isso. Uma outra dica, gente. Jamais, nunca, ok? Nunca, never, ever. Never ever, não coloca que você está buscando novas oportunidades. Você acha que alguém vai entrar, um recrutador vai entrar e falar assim, hoje eu vou procurar alguém que está buscando novas oportunidades. Of course not. Não. Então, não coloca. Porque isso aí vai só queimar teu filme. Don't put it there. Ok? Algumas pessoas me perguntam, Cris, e aquele open to work lá do LinkedIn?
eu tenho um pouco de receio daquilo. Primeiro, se você tiver empregado, if you are working already for a company e você está procurando uma transição, todo mundo da tua empresa sabe que você está buscando novas oportunidades. Isso é uma coisa chata, né? Segunda coisa, se você está desempregado, existe um estigma. Infelizmente, unfortunately, there is a stigma, and people might think, tá desempregado, nem vou conectar. Até teus amigos de LinkedIn, ok? Ai, tá me procurando que tá desempregado. Ai, quer dica, Infelizmente, tá, gente? Faz parte, é do ser humano. Pode ter gente que te ajude, mas dá um estigma esquisito. Então não coloca, tá? Coloca a vaga que você quer. Cris, eu estou em transição de carreira. Antes eu trabalhava como, sei lá, eu tenho um caso de uma cliente, ela é uma dentista formada, ela não queria mais trabalhar como dentista. Ela se descobriu trabalhando como gerente de contas. Então agora ela é gerente de contas, gerente regional, inclusive. E na época ela falou assim: ai, Cris, agora eu não sei, eu coloco que eu estou em transição de carreira? Não! Não, coloca o que você quer ser. Coloca a vaga que você está buscando, ok? Ela colocou, deu certo. Então, dá certo, tá bom? Teve uma cliente também minha, Scrum Master, e ela, na época, não tinha ainda terminado o treinamento. Quando ela entrou comigo, ela falou: Cris, eu vou terminar meu treinamento daqui mais ou menos 3 meses. E a gente sabe que é mais ou menos esse período que demora aí para você começar a colocar lá, né, sua carinha, para você começar a ter chamada para entrevista. Então, ela falou: o que eu faço? Eu espero terminar o curso? Não, já coloca a vaga que você está buscando, ok? E aí, pode ser que novas oportunidades vão surgir, você espera estar se formando, aí você já vai ter ali a qualificação, mas você não precisa colocar in career transition, this kind of thing, because this is not going to help you, or this is not going to help anyone to find you on social media, ok? Então, não coloca esse tipo de coisa. Aí, vamos falar um pouquinho de skills and abilities e as palavras-chave. Currículo, gente, é tudo sobre palavra-chave, tá? Então, quando vocês vão procurar ali na descrição da vaga, a descrição da vaga tem algumas palavras-chave. Você vai ter que procurar quais são essas palavras-chave, você tem que ter certeza que o teu currículo reflete essas palavras-chave. Para quê? Para o algoritmo te procurar e te encontrar. Ok? So the algorithm will find you. Por quê? Porque a gente não vai colocar esse currículo nas vagas por aí, nas mídias digitais, nos sites de busca de vaga. Vamos colocar, né? Então, precisa ser o mais específico possível e as nossas habilidades têm que estar, o quê? Combinando com as habilidades pedidas para a vaga, ok? So, you might have many talents, but remember to write the ones which are relevant to the company needs. Aqui outra coisa, por isso que precisa bater a palavra-chave, porque pode ser que você tenha uma habilidade muito boa, mas que não está sendo pedido para aquela vaga. Então, talvez você tenha que pensar, é relevante? Is it relevant? Shall I keep it there? Because if it's not relevant, I would recommend you just to take it away from your CV. Why? Because they don't have time to be looking in detail, ok? O meu CV, gente, até tem gente que fala: ai, Cris, mas teu CV tá ótimo. O meu não, faz anos que eu não procuro emprego, não busco vagas, ok? Então, assim, trabalhei aqui com uma career coach logo quando eu cheguei aqui no Reino Unido, de volta, né? Vim morar de volta aqui, isso lá em 2019. Então, a gente teve uma boa conversa, trabalhei com career coaches, hoje trabalho com alguns times de RH, com pessoas que fazem isso, mas eu não tive tempo de atualizar o meu currículo, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau, ok? Mas não atualizei, não está tão bem atualizado o meu currículo assim, ainda está como gerente de contas, ok? Mas eu tenho o meu mini bio, né? A mini bio, o mini currículo, que eu envio para as empresas, mas aí como coach e tal. Essa é uma outra coisa, tá? Então, assim, se você for olhar lá o meu currículo, né? O que faz do LinkedIn, sim. Se você puxar o meu currículo do LinkedIn, aí tá bem atualizado, tá bom? Ok, let's go. Se você combinar, por exemplo, a descrição da vaga com aquilo que você está colocando no teu currículo, as chances de dar match são muito grandes. Então, por isso que é importante você keep it relevant, ok? So, keep it relevant. Alguma pergunta até aqui, gente? Se não tiver, eu vou continuando aqui, que a gente ainda tem bastante coisa para falar nessa live sobre currículo, ok? Você já pensou em não aplicar para uma vaga porque tem alguma coisa que você acha que não vou aplicar porque isso eu não tenho? Já pensou? Já passou pela sua cabeça? Como que é?
porque é engraçado, né? Aqui tem uma estatística, a maioria das mulheres, se elas não tiverem todas as qualificações, elas não aplicam. E o homem, se ele tiver 70% das qualificações, ele já acha que a vaga é dele. Então, olha a diferença cultural aí também, né? E ligada a gênero, mas é importante a gente break this bias as well in our mind. Tem a ver com o nosso mindset, quebrar esse viés aí dentro da nossa própria cabeça, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Let's get going, okay? How to talk about your professional experience, okay? Your work experience has to match what the company is looking for. Aqui, cuidado, porque eu já ouvi dizer assim, overqualified. Se você colocar muita experiência e colocar data especificamente de quando você trabalhou, isso pode até ser ruim para você. Por quê? De cara, já vou entender qual a tua idade. E, querendo ou não, ainda existe o viés da idade, tá? Ageism, que a gente conta, né? Que a gente fala. São empresas que, quando a pessoa é um pouco mais velha, elas já não contratam. É uma pena, it's a pity. Alguns governos estão fazendo alguma coisa para que pessoas acima dos 50 anos sejam buscadas também, né, para as vagas. Existem até alguns clubes para over 50s, mas cuidado aí, coloca mais ou menos os últimos 10 anos, ou você coloca 10 anos ou as últimas 3 experiências, tá bom? Não precisa colocar lá em 1900 e bolinha, se você já tá como eu aí, já tem mais dias, menos dias a viver do que já vividos, né? Oh, sad reality. Ok, mas é isso, então muito cuidado. Alex, am I back? Tô de volta, gente. Yes, Chris, everything's fine. Deu uma falha, não deu? Deu, travou. Ok, mas Sua estamos de câmera volta, tá um pouco gente. embaçada, tá? Tá embaçada? Então, peraí, deixa eu acertar aqui. Melhorou? Ou continua embaçada? Sim. Não, agora Melhorou, tá bom, né? agora tá bom. Ok, então vamos lá. Estamos falando da experiência profissional. We are talking about professional experience, okay? Again, as I said, you don't have to give all the details or to put all the details about everything you have done so far. Não precisa colocar tudo que você fez até agora. Coloca o que é relevante, tá bom? E aí, você, assim, o que você fez desde que você começou a sua carreira. Aqui você vai usar o STAR Method. É a primeira vez que eu estou citando a metodologia STAR aqui nessa live hoje. Então, a metodologia STAR, metodologia estrela. Que metodologia é essa? Ok, vamos entender. O S stand for situation. T stand for task, que é a tarefa. A stand for action, ok? O que você efetivamente fez. E R stand for result. Então, quando a gente usa a metodologia STAR, que é uma das metodologias mais aceitas em termos de diagramação do currículo, tá? A gente usa essa metodologia por quê? Porque ela dá uma narrativa muito pessoal e ela dá uma narrativa que ela acaba te dando personalidade, ela traz personalidade para o teu currículo. É como se você falasse assim, olha, eu encontrei essa situação quando eu comecei no meu trabalho, as tarefas que eu desenvolvi foram essas, as minhas ações foram essas e os meus resultados foram esses. Quando você segue essa trajetória, ou esse jeito de descrever, esse storytelling, você não vai perder elementos. Sabe aquela coisa que às vezes você vai na entrevista, ou colocou no teu currículo assim, putz, esqueci de citar isso. Isso aqui eu devia ter falado e não falei, né? Então a gente segue a metodologia STAR, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dessa metodologia, porque essa metodologia a gente usa não só na confecção do currículo, né, na construção do teu currículo, mas também na hora da entrevista, e isso aqui tem que estar muito certo na cabeça como você vai falar de cada vaga. É a STAR Methodology, ok? Então, o que vai primeiro? Muita gente me pergunta, né? What goes first? Educational background or professional experience, ok? Porque eu falei da experiência profissional e do educational background. Educational background are the hard skills that you acquired along your career, ok? Então,
quais são as qualificações que você conseguiu, são as suas hard skills aqui, então seus diplomas, your diplomas, certificates, your qualifications. Here, depending on what kind of vacancy you are applying for, or position you're applying for, this might be more important educational background than professional experience. Então vamos lá, quando que o background educacional é mais importante que a experiência profissional? Se você tem, bom, primeiro se você é um PhD, viveu sua vida acadêmica, é uma área acadêmica, você vai trabalhar dentro da área acadêmica, então o educational background vem antes. Ah, sou PhD, tal, põe primeiro. Mas se você tem uma experiência profissional muito mais relevante do que o seu background educacional, então a experiência profissional vem antes. Okay? Aqui na Inglaterra eles gostam muito de experiência profissional antes, mas se você está pleiteando uma vaga acadêmica, aí o educational background pode vir antes, ok? So, aqui de novo tem que estar relevante para a vaga. Então, vamos supor, vou dar o exemplo dessa minha cliente, dentista, transição de carreira para trabalhar como gerente de contas. Ela não gostava, ela fez odonto porque fez, a família queria, o pai era dentista e ela achou que ela podia seguir, mas não era a praia dela. It was not her cup of tea. So, she decided that this was not her cup of tea, and she said to me, Chris, but should I say that I am a dentist? Falei, olha, não precisa. Você pode até colocar primeira qualificação dentista para dizer que você teve esse interesse na área de saúde, porque depois ela foi procurar trabalhar como gerente de contas na área de saúde. Falei, então você pode até linkar de alguma maneira, mas não dá relevância para isso. Só coloca primeira formação mais atual, né, current, e aí depois ela colocou que também tinha formação como dentista, porque ela sempre se interessou pela área de saúde. Aí dá para fazer um link, tá bom? Ok. Aqui, you might have to write about your educational background before your professional experience. As I said, se você estiver pleiteando uma vaga mais acadêmica, aí o educational background é bem importante. Ou se é uma vaga de treinamento, né? Você vai treinar pessoas, vai trabalhar com recursos humanos, talvez o seu educational background seja importante. Ok? Então aí pode vir antes. Porém, se você trabalhou em grandes empresas, tem uma carreira sólida, aí o professional experience comes first, ok? Então, respondendo a pergunta, o que vem primeiro, cada caso é um caso, então a gente precisa analisar, mas eu colocaria, por exemplo, no meu caso, eu tenho um balanço entre professional experience and educational background, so I put my professional experience, ok? Eu prefiro. Ok? Mas o meu educational background também hoje ele é muito bom. Né? Em algum momento não era, eu foquei mais em trabalhar do que estudar, e aí chegou um momento da minha carreira que eu falei, não, agora eu quero estudar um pouquinho mais, então eu vou ter um curriculum, more academic-like curriculum, ok? Ok, vamos continuar aqui. Se tiverem alguma pergunta, a gente deixa lá no chat, que o Ale conta aqui para mim, tá bom? Vamos lá, então como é que eu coloco language, computer skills and extracurricular courses? Então vamos lá. Esses dias uma cliente, ela tinha feito um curso de pintura. Não tinha nada a ver com a vaga que ela estava aplicando. Poderia colocar? Olha, se era uma vaga criativa, eu falei para ela, é uma vaga criativa? Nem tanto. É mais burocrática. Ok, então talvez não. Você pode colocar lá como hobbies, se você quiser, mas precisa? Questionable. Então, muito cuidado, porque lembra, o currículo, gente, tem que ser informação relevante. Você não vai ficar lá colocando data por data. Uma vez eu lembro que eu trabalhei com... Era CEO já, e fazia muitos anos que ele não escrevia um currículo, mas teve uma situação na empresa, there was a situation within the company, a empresa foi comprada por outra, e ele falou, bom, Cris, não vão ter 2 CEOs, eu vou acabar rodando, então preciso ver o que eu vou fazer. E eu pedi para ele montar o currículo em português, para depois a gente montar também em inglês, mas para a gente ter uma base. Gente, esse homem, juro, 5 páginas de currículo, tudo nos mínimos detalhes. Eu falei, Jesus, oh my gosh, não precisa de tudo isso. Eu falei, ó, primeiro, só os últimos 10 anos, vamos cortar um monte de coisa, mas porque ficou aquele currículo chato, sabe? Ninguém vai olhar isso, ok? Então, muito cuidado. Ele colocou também atividades extracurriculares que não tinha nada a ver, cursos que ele fez dentro da empresa, o software que a empresa usava. Então, isso aí, gente, é irrelevante. This is irrelevant, ok? Colocou processos que ele tinha participado dentro da própria empresa, que eram processos internos.
que ninguém está muito preocupado com isso, ok? Então, muito cuidado, cada caso é um caso, claro, mas cuidado para não ficar enchendo o teu currículo de informação desnecessária. So don't, how can I say, don't put a lot of unnecessary information in your CV because this can be very confusing, okay? So there we go. If you are going to mention an extracurricular course, put the period of the course. Coloca o período do curso. Gente, é um curso de final de semana. Não sei, né? Acima de 20 horas já começa a ser interessante. Um cursinho lá que você fez de 2 horinhas lá, um workshop, I wouldn't put. This can sell your curriculum cheaper, ok? Pode vender o teu currículo num valor mais baixo, então não dá valor, não agrega, ok? A localidade, quando que foi esse curso, aonde que foi esse curso e quais as habilidades que você adquiriu, ok? Your abilities. Ah, Cris, fiz um intercâmbio de 2 semanas, coloco? I wouldn't, ok? Você pode até colocar, mas então não coloca a data, ok? Ou coloca, fui no intercâmbio internacional, onde eu melhorei as minhas habilidades de comunicação na língua inglesa, ok? Then you can put it there, ok? No problem. E ali, lembrando que alguns desses certificados podem ser decisivos para você conseguir a vaga, ou para você conseguir a oportunidade da entrevista. O que é isso? Eu tenho um cliente, por exemplo, ele é programador, arquiteto de software, né? Software architect. E para ele, alguns cursos lá que ele faz são decisivos, porque ele sabe mexer com algumas coisas que se o engenheiro não sabe, pode dar pau e o negócio lá, o site do site não, mas o sistema da empresa ficar fora do ar. Então, para aquela profissão específica, alguns certificados são decisivos. E ele tem, e a gente faz questão de destacar esses certificados, tá bom? Cris, qual a diferença entre hard skills e soft skills? Muita gente me pergunta isso. Hard skills são aquelas habilidades que você treinou para ter. Então, é o treinamento, diploma, certificado, você pagou ou você investiu tempo para ter aquilo. De uma maneira, você pagou também, porque tempo é dinheiro, né? Então, o que são isso? Idiomas, tecnologia da computação, Internet of Things, data analysis, those are hard skills, ok? MBA, tudo isso são hard skills, ok? E soft skills? São menos tangíveis, creativity, adaptability, people management. Isso aqui, gente, quando você coloca soft skills, lembra que você tem que ter na manga exemplos onde você utilizou essas soft skills, creativity. Então, como é que eu trabalho a minha criatividade, a minha adaptabilidade, minha flexibilidade? No meu caso, por exemplo, adaptability, eu posso com certeza escrever isso, flexibility. Nossa, onde é que você demonstra? Olha, só de eu ter mudado de país algumas vezes e ter construído carreira sólida nos 2 países, mostra que eu tenho adaptability e que as minhas skills são transferable, quer dizer, que eu consigo transferir as minhas habilidades de um lugar para outro, ok? Então, isso mostra que é adaptability. Ah, Cris, me dá mais exemplo. Give me more examples. Geralmente, eu peço que você tenha 3 exemplos de cada soft skills, tá? Por que eu tô falando isso? Why am I saying that? Porque já aconteceu em entrevista de falar assim, e com um cliente meu, essa daí foi a que você treinou para falar, agora me conta uma que você não treinou, pensa em uma, e aí fica gaguejando, se for em inglês, então a pessoa, né, trava, dá branco, mas se a pessoa já tiver treinado, if you trained already, if you know what you're going to talk about, then fine, ok? It's easier. Let's go. O que não fazer no seu currículo, the don'ts on your CV, não, tá? Que ele pode, não pode, no, ok? Então vamos lá. Com relação ao conteúdo, content, assuming the recruiter knows your previous employer line of business. Então você coloca lá a empresa e você não dá nem uma dica do que a empresa faz. Então coloca lá do que é essa empresa. Se tem a ver, se está alinhado com o que você está buscando, if it's aligned with what you are looking for. Ok? Porque às vezes você trabalhou numa empresa que talvez seja conhecida no seu setor, mas em outro setor, se você estiver fazendo uma transição de carreira, ou se você estiver desempregado ou buscando novas oportunidades, a pessoa não necessariamente vai saber qual a line of business daquela outra empresa. Ou se você está buscando uma vaga internacional,
né? Então, assim, todo mundo conhece a empresa X, no Brasil talvez todo mundo conheça, mas no exterior conhece? Lá na Polônia conhecem? Eu estou pleiteando uma vaga lá na Polônia remoto. Posso? Posso. Porque, de repente, eles só vão pedir o inglês. Mas não assuma, né, que a outra pessoa sabe do que você está falando. Cuidado. Outra coisa que eu falo, acronyms as well. Então, abreviações. Às vezes coloca lá abreviações que ninguém conhece e será que o recrutador vai entender isso? Claro, se for, por exemplo, sistemas de CRM ou, for example, AWS, esse tipo de software, todo mundo está acostumado. Né? Agora, se forem coisas muito específicas da própria empresa, eu tomaria cuidado em deixar como acronym, porque lembra, é um software que está puxando. Tanto que vocês podem perceber que é uma tática de algumas empresas, eles colocam em acronyms já. Porque se você souber o que aquele acronym significa, que são abreviações, né? Se você souber, é porque você sabe do que a empresa está falando, com o que eles trabalham. Então, tem os dois lados da moeda, cuidado, porque geralmente é um generalista que vai puxar o teu currículo lá, o seu currículo online, tá bom? Vamos lá. O que você também não pode fazer? Declare yourself a leader without showing your accomplishments. Então, vamos supor que você coloca que você liderou quem, quando, o que você fez exatamente, quem que respondia diretamente para você, o que você fez especificamente quando você foi líder, porque senão, se te perguntarem e não for real, isso aqui fica horrível. Tem até uma moça há um tempo atrás que foi um super caso aí no Brasil, que ela foi estagiária na Microsoft e ela teve uma foto lá com o Bill Gates, ela colocava que ela era especialista e mostrava aquela foto com o Bill Gates, todo mundo achava, ela tirou a foto com o Bill Gates, mas ela era estagiária. Então, o que ela fez? Ela inflated, né, o que ela podia fazer e ficou um pouco chato, porque lembra, né? Você está construindo a tua carreira. Muito cuidado com isso. Mentir, colocar que você tem habilidades que você não tem, que você sabe fazer coisas que você não sabe. Isso aí é no, porque a máscara cai e aí depois você está na roça, né? Você consegue um emprego, mas aí você é até demitido por justa causa, entendeu? Então, muito cuidado, careful with that. So, do not inflate your grades, do not exaggerate on your skills, and don't make things up. A gente teve aí, há pouco tempo atrás, um ministro até, né? Vergonha alheia, que colocou lá que tinha se formado e não tinha formação nenhuma, né? Gente, não faz isso, tá bom? Don't do that. Ok. Vamos lá. Aqui, o que você pode fazer? Cris, está faltando isso para eu conseguir essa vaga. Vai lá, se matricula, faz, né? Cris, mas é caro. Hoje em dia tem tantas oportunidades de você estudar gratuitamente. Então, não mente, porque pega, tá bom? A pessoa percebe, e se você for trabalhar, fica lá 2, 3 semanas, a pessoa percebe, e aí, tchau, não dá, ok? Formato. Então, com relação ao conteúdo, esses são os cuidados que você tem que ter. Com relação ao formato, então, assim, cuidado para não ficar reduzindo muito margem e fonte. O que é isso? Deixar lá nas beiradas, né, aquele currículo que você não consegue nem ler direito, porque ele está tudo encostadinho na beirada, porque eu quis colocar tanta informação que ficou poluído. So, don't reduce your margins, don't reduce your fonts, ok? O que é fonte? É o formato mesmo, a fonte. Às vezes a pessoa coloca assim, fonte menos que 10, não coloca. 9, para caber todos os meus trocentos coisas de experiência que eu tenho. Gente, não. Menos é mais aqui nesse caso, ok? Menos é mais. Então, cuidado, não fica colocando margem 9. Menos de 10, não. Porque por exemplo, se eu tiver que colocar um óculos para avaliar um currículo, na hora eu já falei, deixa para lá, boto na próxima pilha, ok? Nem olha aqui no computador. Então, cuidado para não ficar reduzindo demais a fonte, tá bom? Ou então você colocar diversas fontes no mesmo currículo, sabe? Começa com uma Arial, depois vai para um Gothic, aí coloca aquela assinaturinha, letra de mão esquisita. Cuidado, careful with that, ok? Então, não usa muitas fontes, deixa um currículo mais limpo, mais clássico. Aqui, de novo, menos é mais. Organização do teu currículo. No máximo 2 páginas, maximum. Don't go longer than 2 pages. Não vai mais que 2 páginas. Fica longo, o recrutador não vai ler e passa uma impressão estranha, diferente. Não é para colocar, tá bom? Não precisa falar, gente, eu tenho 50 anos, vou fazer esse ano, tá? Entregando a idade, mas
Imagina se eu coloco a minha experiência profissional. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade. No, ok? Não. Os últimos 10 anos ou os últimos 3 lugares que você trabalhou, tá bom? Ah, Cris, trabalho mais de 10 anos na mesma empresa. Coloca uma e talvez você possa até colocar outras experiências. Other experiences e só cita o que você fez e o nome da empresa. Gerente de contas, nome da empresa. Analista de business, o nome da empresa. Não precisa nem colocar ano, não precisa colocar nada, só coloca ali outras experiências. Cuidado um pouquinho, se você coloca muitas dessas, entrega a idade, e aí pode ser que você seja desclassificado, porque existem empresas ainda que não contratam pessoas mais velhas. Faz parte, estamos no jogo, ok? There we go. Long paragraphs, lembra? Os parágrafos em português são maiores do que os parágrafos em inglês, então tenta deixar mais sucinto, usa palavras que expressam quem você é, troca palavras, vai no dicionário, estou escrevendo em inglês, vê palavras que equivalem, tá bom? Não fica tentando deixar parágrafo longo, porque não cola. Ordem cronológica, a gente coloca ordem cronológica reversa, então do mais current, né, o mais atual, para até 10 anos atrás ou as 3 últimas experiências. Cuidado com a gramática, usa lá o Grammarly para ver se tem spelling mistakes. Cuidado para não ficar repetindo pronome ou pronome possessivo, meu time, bababá. Cuidado com isso, não pode colocar. Ou I, não. Promoted, blá, blá, blá. Coloca o verbo no passado sobre as vagas que você já trabalhou, se é current o que você está fazendo, tá bom? Então, cuidado que isso é importante, os do e don'ts do seu CV. Então, não pode, é isso aqui, tá bom? E como é que eu faço, Cris, o meu CV? Aí tem lá mais informações na hora que eu falo de LinkedIn e tal, mas essas dicas aqui já vão te ajudar a formatar o teu CV. O que acontece com o CV? As pessoas simplesmente jogam lá no Google Tradutor e manda para frente. Aí fica aquele CV sem pé nem cabeça, com uma escrita em inglês esquisita, sabe? Então, cuidado, muito cuidado com isso. De repente, você pode sim usar o ChatGPT para fazer um enhancement, para ver se você está de acordo com outras vagas, mas cuidado para não overuse ChatGPT, por quê? Faz um overuse de ChatGPT, você perde o quê? Você perde identidade, porque fica um currículo igual a todos os outros, tá bom? Então, cuidado com isso também, alright? Ok, eu falei que eu ia falar do Star Methodology e estamos aqui já quase no final da live, mas eu vou trazer uma pincelada para vocês, porque a gente já teve essa aula só sobre o Star Methodology, falamos só sobre Star, como é que você desenvolve esse trabalho. Então, o Star Method é como você vai descrever, você vai colocar, o Star Method, ele precisa estar no seu currículo, tá? Então, para cada experiência profissional que você teve, e até para as experiências acadêmicas, você também pode fazer uma adaptação do STAR, tá? Mas para as suas experiências profissionais, aí condição sine qua non, use o STAR, que é o jeito melhor de construir a sua narrativa profissional, a narrativa da sua carreira. Então vamos lá, situação. A cena, o que aconteceu, qual era a história que estava acontecendo. Então, por exemplo, estava trabalhando com uma cliente esses dias, falei, lembra quando você entrou na empresa, o que você tinha para fazer? Qual era a situação? O que você pegou para fazer nessa área? Ah, Cris, essa era a situação. Ok, então, vamos lá. Qual que era o cenário que a empresa estava? Colocou a mão na massa, você foi lá, pegou as tarefas, identificou as tarefas, planejou, ok, organizou, analisou, tarefa, análise e planejamento, o que era a minha responsabilidade, o que eu tinha que fazer, o que eu ia fazer para mudar, ok, ação, o que eu efetivamente fiz, as minhas atividades, o que eu fiz efetivamente, porque às vezes eu planejei fazer uma coisa, era uma tarefa que estava lá planejada, mas eu não fiz, por quê? Porque não tinha recurso, porque não veio a verba, porque não passou no budget, porque a gente decidiu por uma outra estratégia, ok? Então, nem sempre a tarefa vai se traduzir em resultado, tá bom? E em atividade também, porque às vezes a empresa abortou. A gente ia lançar um negócio, mas não lançou porque teve um problema, teve uma situação, teve uma não compliance, acontece, tá? Então, por isso que muita gente confunde task com activity, não são as mesmas coisas, tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Task, o que era a tua responsabilidade, as tarefas que você ia fazer, o que você planejou,
efetivamente. Analisou, planejou, ok. Atividade, o que você efetivamente fez, ação, o que você executou, ok? Aqui, activity, what did you do? Specifically, seja específico aqui, ok? E o teu resultado? Ah, aumentou 30%, reduziu não sei quanto, a gente conseguiu entregar mais rápido, a gente diminuiu o turnover em X%. Aqui, resultado precisa ter métrica, número, ok? Inclusive, hoje em dia, muita gente assim coloca número e depois os números eles podem ser verificados, precisam ser verificados. Cuidado. Cuidado também na hora de colocar número, careful when you put numbers and results, para ver se a empresa que você trabalha, ela deixa você disclose the numbers. Ela deixa você abrir os números, se não é informação confidencial. Cuidado, careful with that, porque se a informação for confidencial e você assinou lá um contrato de confidencialidade, você pode estar fazendo um breach de contract, e a empresa pode te processar também, então muito cuidado com isso aqui, careful with that, ok? Coloca, veja se você pode colocar, o que pode e o que não pode, a empresa é capital aberto, normalmente você vai poder, tá? Resultado em termos de valores e tal. Não é capital aberto, é uma empresa mais familiar, não sei o quê, você vai colocar resultado, você vai colocar valor, pode ser um valor que seja uma informação confidencial da empresa. Careful with that, ok? Para não cair nesse erro. Ah, mas na entrevista eu posso comentar? Aí talvez você possa. Ou deixar pistas no seu currículo que você melhorou. Tem um cliente meu, ele praticamente, ele triplicou o faturamento da empresa, a empresa foi de 2 funcionários para quase 100, mais contractors, quer dizer, gente prestando serviço para a empresa, e ele falou, Cris, mas eu não posso colocar isso em números, eu não posso dizer o quanto que a gente cresceu financeiramente, foi de tanto para tanto de faturamento, ok? Falei para ele, ok, deixa isso para entrevista. Coloca que a empresa cresceu fourfold, né, 4 vezes do que era, até mais, né, no caso dele, mas, né, juntando contractors e tal, quando atingiu 50, cresceu fourfold, e aí eu falei assim para ele, então, você, quando for na entrevista, você fala assim, ó, só você fazer as contas, a gente saiu de X pessoas para Y, a gente saiu de tantos números de vendas e tal, para X, faz as contas. E a pessoa faz a conta, você não precisa colocar o número. Ó, cada contrato nosso, cada contrato que a gente fecha é X tantos dólares, ok? A gente passou de X contratos para Y contratos, faz as contas, ok? Não está diretamente especificando o número, tá bom? Vamos lá. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Olha, gente, bati 1 hora de live. Well done! Uhul! Ok, então vamos lá. A gente está disponível aqui com o LinkedIn para carreiras, inglês para carreiras, lá na Óculos Academy. São materiais incríveis que a gente preparou para vocês. Então, se vocês tiverem curiosidade, entra lá na plataforma, dá uma olhada. Tem muita informação de inglês, de carreira, para você se desenvolver, para você se destravar, né? Então, bora lá. Conecta nessa energia, tem muita oportunidade no mundo, gente. Tem gente que vê, né, a falta de oportunidade lá, o copo metade vazio, metade cheio, qual que é você? Então, se seu copo metade cheio, vem para óculos. Tá metade vazio? Conversa comigo que a gente vai ajudar a encher o teu copinho aí, para você ver que existe abundância, existe prosperidade, muitas opções para a gente trabalhar, coisas que podem acontecer para a gente, mas a gente precisa se abrir para essas experiências, tá bom? E estamos aqui na Óculos para dar o suporte para você. Toda quinta-feira a gente está aqui ao vivo, toda quinta-feira com vocês, trazendo informação de qualidade, trazendo inglês de qualidade, dicas para você melhorar a tua carreira, melhorar a sua liderança, coisas que eu já trabalho com no individual também, mas também trazendo aqui, que é uma forma de contribuir para quem precisa, né? Então, conecte-se aqui com a gente. Logo mais teremos novidades aqui. Estamos no período de férias aqui na Europa. Tá super calor. Hoje fez uma chuvinha até que deu aquela resfriada, né? Porque estava muito quente mesmo hoje. E agora melhorou, tá bem fresquinho. Mas a gente vai entrar em férias. A gente ainda está aqui com vocês mais umas 2 semanas. Depois a gente tem uma pausa. Mas mesmo nessa pausa a gente vai trazer aulas para vocês, tá?
ou ao vivo ou gravadas, a gente não decidiu ainda, depende do lugar lá onde a gente vai estar, se a gente vai ter acesso à internet. A gente está querendo fazer um pouco de detox de mídias sociais e tal, por 2 semaninhas para realmente curtir a família, mas estamos aqui nas redes sociais, somos super acessíveis. Se eu não puder retornar imediatamente, alguém da nossa equipe retorna, ou se a gente demorar um pouquinho, é porque tem outras coisas acontecendo no background, porque a gente tem, né, fingers crossed, estamos aí com bastante procura, mas é só aguardar um pouquinho que a gente entre em contato com você. Ah, Cris, vocês se esqueceram, manda lá de novo, às vezes passa batido, né, todo mundo tem vida corrida, então a gente conta com vocês para também aumentar a relevância do canal. Então eu nunca peço aqui, eu esqueço, mas dá o seu like, chama os amigos, compartilha, porque daí as mídias sociais, elas entendem que o canal é relevante. Então, se você puder deixar lá seu comentário para ajudar a gente lá no LinkedIn, no YouTube, no X, no próprio Instagram, Facebook, entra lá, compartilha, vê o que a gente tem, entra lá na Ocudos Academy Inglês para Carreiras, Inglês e Carreira está lá disponível para você pode fuçar lá por uma semana, se eu não me engano, ver os tópicos que te interessam, assistir essas masterclasses, porque eu tenho certeza que você vai pensar de um jeito diferente com relação ao inglês, com relação à sua carreira. Lembra, você é o protagonista da sua carreira e difícil é não falar inglês. Então, fica sempre com a gente, conecta por aqui, que a gente está aqui toda semana. Então, entraram muitas pessoas aqui na live, deixar um beijo para o vídeo. O vídeo fez um teste aqui no LinkedIn, não recebi tua mensagem. A Pri falando aqui que travou, mas voltou. O João também falando que travou. Obrigada, João, tá sempre por aqui. Beijo para a Meire. João, você mandou lá no Face, depois eu deixo o meu celular com vocês, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui em contato. Deixa eu ver quem entrou aqui. Muita gente aqui no Facebook. Aqui, desculpa, estou mexendo aqui que estava para trás aqui. Bastante gente entrou aqui no Instagram também. Obrigada a todo mundo. Rokuro, Dai, entrou. Dai, quanto tempo? Ju entrou aí também. Prazer em ter você aqui. Vanúzia, Léo, seu lindo. Ana, beijo para você, beijo no teu coração. A Mari também sempre por aqui com a gente. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente, por permitir que a gente esteja toda quinta-feira na sua casa. A gente agradece. Tenho certeza que a gente está ajudando. Há um tempo atrás, a gente, junto com o GMB aqui de Londres, nós conseguimos um reconhecimento de contribuição para a comunidade brasileira aqui em Londres. Logo mais a gente vai ter mais novidades. Então, a Ocudos, a gente está sempre fazendo alguma coisa para engajar, para ajudar. Conecte-se com a gente, o que eu puder, estamos aqui, né? O que eu puder contribuir com a minha experiência. Count on me, ok? Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. A gente se vê semana que vem. Lê, já temos a live para semana que vem, surpresa, né, amor? Você que disse. Não, é uma surpresa. Vou deixar de surpresa para vocês, porque a semana que vem a gente vai ter 2 lives. Estou só organizando se a gente vai ter umas 8 da noite, no horário aqui do Reino Unido, que aí no Brasil seria às 4 da tarde, mas depois a gente tem de novo também às 11. Então fiquem com a gente, mas a das 11 está sempre aqui, tá bom? A das 11 é nós, estamos por aqui. So thank you very, very much for being here with us, and I'll see you next week. I'll see you around, okay? Thank you very much. Thank you. And I'll see you around. Kisses. Bye. Cheers. Bye. E se vocês tiverem alguma coisa com relação ao currículo, manda lá pra gente na plataforma, alguma coisa aqui que a gente ajuda, tá bom? Take good care of yourselves. Bye. Bye.